Então, vamos lá, continuar o cálculo da média das notas. Média recebe nota 1 mais nota 2, dividido por 2. Deixarei errado de propósito aqui para que você possa notar qual é o problema, dessa representação. Qual é o problema de eu fazer com que a variável média seja igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2? Consegue notar o problema aí? E aqui imprimo a média. A média vale. Aí coloco uma vírgula aqui e média. Por exemplo, se a nota 1 for 6 e a nota 2 for 8, a nossa intenção é que 6 somado com 8 dê 14, dividido por 2 dê média 7. Só que essa representação aqui não faz isso, porque existe uma espécie de precedência ou prioridade da resolução dos operadores aritméticos. E como sabemos, a multiplicação e a divisão, elas possuem precedência sobre a soma e a subtração. Então, o que acontece aqui, se eu informar nota 1 é igual a 6 e nota 2 igual a 8, ele não somará 6 com 8 primeiro, e sim dividirá o 8 por 2. Ficará 8 dividido por 2, 4, 6 mais 4, 10. Então, a média ficará 10, que é errado, que nós queremos 6 mais 8, 14, dividido por 2 dá 7. Mas eu testaria aqui esse programa errado, que esse tipo de erro ele é bastante comum entre programadores iniciantes. Ó, programa para calcular média, informe a primeira nota, 6. Informe a segunda nota, 8. A média vale 10, está errado. 6 mais 8, 14, dividido por 2 dá 7, e não 10. Porque ele somou 6 com 8 dividido por 2. Então, primeiro o 8 foi dividido por 2, 8 dividido por 2 dá 4, e 6 mais 4 dá 10. Então, como é que se faz para corrigir isso aqui? Como é que eu posso forçar com que o programa primeiro some e depois divida o resultado da soma, como se espera? É com o uso de parênteses. Então, se eu colocar a soma entre parênteses, eu faço com que o interpretador Python ele primeiro some o valor de nota 1 com nota 2 e o resultado dela seja dividido por 2. Agora sim, vamos testar novamente. 6, a primeira nota, 8, a segunda nota, e a média vale 7. Correto? Agora sim, 6 mais 8, 14, dividido por 2 dá 7, como era de se esperar. E agora vamos tentar mais uma tentativa aqui com nota fracionária. Porque esse programa aqui, ele tá para calcular valores inteiros. Nota 1 e nota 2 são valores inteiros. Mas se por acaso eu colocar um 6,5 aqui, o que será que acontece? Ele aceita, ele não aceita ou dá erro? Dá erro, né? Então, como é que eu faço para alterar esse código, esse programa, para que ele possa aceitar valores fracionários? A palavra-chave é float. Então, eu troco o int, apertar aqui no Ctrl D. Não, não foi uma boa ideia, porque tem outro print. O Ctrl D é o recurso do VS Code para selecionar uma palavra igual e fazer trocas simultâneas. Então, aqui eu troco por float. Opa, letra minúscula, float. Que é uma função de conversão em Python, que ele converte o que foi informado via teclado no input para ponto flutuante. E vamos testar aqui. 6,5. Agora ele aceitou e 8,5. A média vale 7,5. 6,5 com 8,5, 6 com 8 dá 14, com mais um 15. 15 por 2 dá 7,5. Correto. Então, o programa ele calcula corretamente o valor da média. Só que eu estou interessado, a partir dessa média, informar se o aluno ou aluna está aprovado ou não. Para isso, eu tenho que comparar esse valor de média com uma referência. Então, vamos utilizar a média da Estácio, por exemplo, que é 8. Como é que eu faço para comparar a média com 8? Eu coloco um maior ou igual. Porque média maior ou igual a 8, porque se ele tirar 8, ele também está aprovado. Se ele obtiver média 8.
Então, coloco aqui média maior ou igual a 8, um if, né? Essa é a estrutura. Se média maior ou igual a 8, 2 pontos. Em Python, no final da condição, tem que ter 2 pontos. Enter. Daí o próprio VS Code ele já adiciona os espaços da tabulação, porque tudo que tiver dentro do if, mas tem que estar deslocado uma tabulação, ele é executado, como se a condição for verdadeira. Então, quando a condição for verdadeira, o que tiver deslocado debaixo do print é executado. Então, coloco aqui um print aprovado. Tudo que tiver deslocado uma tabulação é executado, no caso, o print. Não sei se você notou aqui, mas quando eu digitei o maior igual, esse maior com símbolo de igual, o meu VS Code ele está configurado para unir o maior com o igual e colocar esse símbolozinho mais bonitinho de maior igual, o símbolo matemático. Mas no seu teclado, se você não tiver com isso configurado, chama-se o recurso de ligature. Depende da fonte. No seu teclado tem que aparecer algo assim, o maior igual, que é o normal. Só que aqui no VS Code eu utilizo uma fonte, chama-se Fira Code ou Fira Code, que ele tem o recurso de ligature, que ele une os dois símbolos num só. Aí fica mais bonitinho. Então vamos testar assim. Se média é maior ou igual a 8, é mensagem de aprovado. Eu ainda não coloco o caso contrário. Eu só quero testar o caso que dá certo. Então deixa eu colocar aqui 9 e 10, por exemplo. 9 e 10. A média vale 9,5 e o aluno está aprovado. Correto. E se eu colocar médias baixas, notas baixas, 4 e 5, por exemplo? A média vale 4,5, só que ele não mostra nenhuma mensagem, porque esse programa ele não está codificado para representar o caso contrário. O caso contrário, ele é descrito pela palavra-chave else. Então eu coloco else aqui, que é o outro caso, 2 pontos, aperto no Enter, o próprio VS Code já insere a tabulação, e embaixo desse else tabulado, eu coloco todos os comandos que eu quero, que eu desejo que sejam executados, no caso contrário do if. Então aqui é reprovado. Note que esta tabulação ela é importantíssima, porque se não houver tabulação, se eu tiver uma mensagem aqui print, por exemplo, fim, olha a diferença que ocorre no Python. Tudo que tiver tabulado, ou seja, com essa indentação aqui de 4 espaços, está dentro de um bloco. Então esse print aprovado aqui da linha 9, ele pertence à condição verdadeira do if da linha 8. Então, se a média de fato for maior ou igual a 8, que é a condição verdadeira, então tudo que tiver tabulado é executado dentro do if. Caso contrário, else da linha 10, tudo que tiver abaixo do else tabulado é executado, mas no caso contrário. No caso de não haver tabulação, que é o fim aqui da linha 12, ele está fora do if e está fora do else. Então, os blocos de mensagens, se eu quiser colocar outra mensagem aqui, essa tabulação que provoca a separação entre o que está dentro do bloco e o que está fora do bloco. Se eu quiser colocar aqui, aprovado, parabéns. Esse parabéns aqui, ele está alinhado com o aprovado. Logo, somente serão impressas essas duas mensagens quando a condição for verdadeira, isto é, quando a média for maior ou igual a 8. Se eu não tiver isso aqui dá até um erro de programa, se não tiver tabulação. Porque ele termina o if, aí o else, ele boia aqui. Ele fica sem a conexão com o if. Ele acabou de perder a conexão por causa desse simples erro de tirar a tabulação. Então aqui tem que ter a tabulação, ou então não tenho mensagem. Tenho que manter respeito em relação do que está tabulado, o que está dentro do bloco do if, e o que não está tabulado, que é o caso desse fim aqui. Então vamos testar aqui. Agora eu já tenho o caso contrário. Repetir as notas baixas, 4 e 5. Então ele exibe a mensagem de reprovado, como era de se esperar, e o fim. Ok? Então eu posso dar uma pausa aqui e continuar no próximo vídeo.